Expectativas. Isso é um tema, eu acho, importante, porque nós somos meio que movidos por aquilo que nós esperamos e pelo que os outros esperam de nós, não é? E a vida às vezes passa a ser um choque ou um arranjo entre lidar com as minhas expectativas e encaixar as expectativas do outro também nas minhas, para que tudo funcione e tudo dê certo, não é? Muitas pessoas vivem assim presas a uma ideia de que devem atingir um certo lugar, uma certa posição, de forma a poderem cumprir, a poderem estar de acordo com o que o outro espera, não é? E isso pode ser no início, isso pode ser algo bem motivador. Há muitas pessoas que realmente veem em conseguirem cumprir a expectativa do outro como uma motivação para serem melhores, para fazer coisas melhores, para saírem da mesmice, não é? E em certos aspectos isso pode ser sim algo bom, positivo, não é? Mas muito rapidamente e muito facilmente viver pela expectativa do próximo também pode ser algo que nos deteriora emocionalmente aos poucos. Então, o que é que significa isso? Quando nós vivemos uma vida de forma a contribuir e a chegar até as exigências de alguém, nós temos um risco de descaracterizar a nossa própria identidade, não é? Afinal, quando eu faço um esforço para atender à demanda emocional de outra pessoa, eu no fundo estou a fazer com que eu tenha que mudar de certa forma. E essa mudança pode ser boa para mim, não é? Eu posso me tornar uma pessoa melhor, mas eu também posso me tornar uma pessoa pior à custa disso. Eu posso me tornar uma pessoa que eu não sou. Eu posso às vezes mudar coisas que eu nem precisava mudar, não é? Às vezes a mudança não é no caráter para melhor, às vezes a mudança é um esforço de personalidade, não é? Então, eu para cumprir as expectativas de alguém, eu sou uma pessoa, sei lá, mais introvertida, eu me forço a ser extrovertido. Eu sou uma pessoa que tem gostos específicos que não estão errados, mas esforço-me e mudo à força aquilo que eu gosto, não é? Não gosto na verdade, mas finjo que gosto, para poder cumprir a expectativa dos outros, não é? E vejam, nós vivemos a nossa vida toda debaixo de algum tipo de expectativa. Toda a gente, todas as pessoas esperam alguma coisa de nós, não é? Na nossa família, nós estamos sempre com algum tipo de expectativa do outro, da esposa, dos filhos, dos nossos pais, e é difícil chegar até esse nível, não é? Há pais que criam filhos para serem aquilo que eles nunca foram, nunca conseguiram ser, e juntam em cima do seu filho uma expectativa mesmo irreal, não faz sentido, não é? Eu queria ser alguma coisa, eu não consegui por causa de alguma circunstância da vida, mas o meu filho tem que ser aquilo que eu não pude ser, não consegui. E às vezes o filho não tem personalidade, não tem gosto, não tem vontade de ser aquilo, não é? E às vezes o pai acha que o filho é preguiçoso, acha que o filho não é esforçado. Não, talvez o filho não seja esforçado porque nós estamos a empurrá-lo para algo que não é condizente com quem ele é, entendes? E isso é muito perigoso. Isso funciona também dentro do casamento, por exemplo. Nós gostamos de uma pessoa, nos apaixonamos por aquela pessoa, não é? Aprendemos a amar as suas qualidades, mas também os seus defeitos, porque isso é amor. Só que em certo momento nós passamos a querer que aquela pessoa seja outra coisa, senão aquela que nós viemos a gostar.
porque o nosso coração mudou, nós mudamos e queremos que o outro também mude connosco. E isso é injusto, não é? Isso é injusto para nós, isso é injusto para os outros. E todo esse tipo de injustiça acaba por ir alimentando essa ansiedade que nós temos de será que eu vou cumprir a expectativa que há sobre mim, não é? Qual é o caminho então? Como é que eu me consigo ver livre dessa prisão, dessa condição em que eu me encontro? Eu consigo olhar para a palavra de Deus e ver lá a resposta verdadeira do que é a saída para essa loucura, não é? Que é uma vida condizente às expectativas do próximo. Quando nós vemos como Deus nos dá identidade, como é que Ele nos coloca no mundo e que tipo de propósito Ele nos dá, nós podemos começar a olhar para o fim último da vida como aquele que glorifica a Deus acima de qualquer coisa. E se há alguém a quem nós devemos nos esforçar para cumprir as suas expectativas é em relação ao nosso próprio Criador, aquele que nos colocou no mundo. E Ele nos colocou no mundo não para que nós pudéssemos viver a vida de uma forma descompensada, desligada dele, mas Ele nos criou para um relacionamento. Ele nos colocou aqui no mundo e Ele planeou tudo e Ele colocou tudo de forma que nós pudéssemos viver um relacionamento sincero com Ele, um relacionamento próximo, um relacionamento de ligação que coloca-o como o mantenedor, que entende que Ele é o sustentador, que entende que Ele é a fonte, que entende que Ele é o propósito. Então, enquanto nós, como criação de Deus, não entendermos o nosso propósito final e real de vida, nós vamos viver uma vida tentando encaixar nas expectativas dos outros e vivendo uma vida infeliz e vivendo uma vida sem nenhum tipo de gozo real, alegria verdadeira. E isso é uma vida muito triste de se viver, não é? Deus nos colocou aqui para que nós pudéssemos ver nele a nossa realização. Ninguém vai conseguir te cumprir as expectativas que tu tens sobre essa pessoa. Ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir marcar todos os pontos que tornam ela suficientemente boa para ti. E tu também não vais conseguir chegar a um nível e as expectativas que preencham o coração de alguém. E isso não está no erro de quem se esforça. Na verdade, está no erro do coração de todos nós. Todos os nossos corações têm uma necessidade. Todos os nossos corações têm uma dor. Todos os nossos corações têm um anseio. Esse anseio, ele não foi feito, ele não consegue ser preenchido por nenhuma pessoa, por mais que ela se esforce ao máximo para conseguir. Ela vai sempre estar a meio do caminho, ela nunca vai conseguir preencher o anseio do outro, a necessidade do outro, a exigência do outro. E ninguém vai conseguir nos preencher. Por mais perfeita que essa pessoa seja, bonita, bem parecida, poderosa, endinheirada, influente, sorridente, bem disposta, que tenha as palavras certas no momento certo, que nos use para coisas boas, que nos leve a bons lugares. Ninguém vai ter a peça que falta para que tudo na nossa vida faça sentido e tenha propósito. E isso existe por um motivo, por dois na verdade. Existe porque todos nós
somos falhos, todos nós carecemos de Deus, todos nós erramos, mas existe por um segundo motivo, que é Deus não nos fez para encontrarmos satisfação completa uns nos outros. Na verdade, Deus nos criou para que o nosso coração ficasse preenchido com a presença dEle, com o relacionamento com Ele. E se nós com Ele encontramos preenchimento, relacionamento sincero, nós também vamos encontrar uns com os outros. Porque o relacionamento com o próximo flui e vem de um relacionamento correto com o próprio Criador, com o próprio Deus. E Deus fez isso através de Cristo. Cristo veio ao mundo, Jesus viveu como nós, Jesus passou as tentações que nós passamos, passou por lidar com as expectativas dos outros como nós também lidamos, não é? Muitos queriam que Jesus fosse um revolucionário, que Ele tomasse o poder à força. Outros queriam que Jesus fosse um profeta qualquer. Outros queriam que Jesus curasse quem eles quisessem. Outros queriam que Jesus fosse coroado rei e tentaram coroá-lo à força. Outros queriam que Jesus fizesse uma revolução económica para não cobrar impostos. Jesus olhou para todas essas expectativas e disse: não, vocês não definem quem eu sou, porque eu e o Pai somos um, e eu estou completo na minha relação com o Pai. E é dessa relação com o Pai de completude, porque Ele diz: eu e o Pai somos um, e tudo o que eu faço porque o meu Pai me enviou para fazer, e nada do que eu faço longe do meu Pai. Dessa relação de segurança que há entre o Pai e o Filho vem ao mundo e consegue redimir o mundo e as pessoas. E vejam, Ele faz isso de forma perfeita, porque Ele vem, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele ama, Ele caminha junto, Ele partilha a vida com aqueles que estavam junto a Ele, e ao mesmo tempo Ele não se deixa influenciar pelas suas opiniões, Ele não se deixa destruir pelas suas ideias. Ele, na verdade, vai em frente no seu propósito, porque o seu propósito era entre Ele e o Pai. E ninguém podia demovê-lo desse propósito, o maior propósito de todos. Não houve nada mais maravilhoso, não houve um empreendimento mais incrível do que aquele que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram na obra e na morte de Jesus naquela cruz. Essa morte foi Deus a dizer o seguinte: apesar da nossa separação, apesar de tu buscares a tua realização em pessoas, apesar de tu saberes que elas não te realizam, que as expectativas que tu tens delas não podem ser cumpridas, eu próprio arranjei um caminho de volta. Deus nos diz que esse caminho foi feito através de uma cruz, e essa cruz que torturou o nosso Senhor, essa cruz que destruiu o corpo do nosso Senhor Jesus, é a cruz que nos reconciliou com o Pai. É através dessa cruz que nós podemos dizer hoje que estamos livres para nos relacionarmos verdadeiramente com o Pai, e podemos nele termos todas as nossas expectativas, necessidades completamente satisfeitas. Então, se eu posso deixar algum convite aqui no final deste vídeo, é que ninguém mesmo vai te poder completar como Jesus pode fazê-lo. E tu podes entregar a tua vida a Ele, tu podes falar com Ele e tu podes dizer de uma forma bem simples, aí onde tu estás, não precisas de uma igreja para isso. Senhor, eu sei que a minha vida não pode ser vivida, eu reconheço que sem Ti as coisas não fazem sentido. Eu peço que Tu entres na minha vida, que Tu entres no meu coração e que Tu faças uma nova história comigo, porque eu sei que só em Ti eu posso ter satisfação completa. Ajuda-me, Senhor, a caminhar numa nova história,
num novo caminho, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe, que tu tenhas força para conseguir te desvencilhar da necessidade do mundo e dos padrões que este mundo tem para nós, que só nos adoecem. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.